Olá a todos e todas. Meu nome é Catiúcia, eu sou professora da Faculdade de Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação, na UFJF, e coordeno também o Núcleo de Apoio à Inclusão da UFJF desde 2018, que é um núcleo responsável pela organização e a elaboração das políticas e práticas de inclusão de pessoas com deficiência na universidade. Eu quero começar agradecendo ao diretório acadêmico por esse convite para falar de um tema tão importante e necessário como é o da temática da inclusão de pessoas com deficiência. E aí entendendo a inclusão numa perspectiva também mais ampliada, não apenas a inclusão das pessoas com deficiência no contexto da educação, no contexto escolar, mas também da inclusão e do reconhecimento dessas pessoas na sociedade de uma forma geral. Eu quero começar dizendo que o conceito de inclusão, e especificamente o conceito de inclusão em educação, ele está intimamente relacionado a uma concepção, né, de cidadania e luta pelos direitos das pessoas com deficiência à cidadania, né? Essa é uma luta histórica, é uma luta que vem de muitos anos no Brasil, pelo menos desde a década de 70. Essa luta ela começa fortemente através das famílias das pessoas com deficiência e se difunde, né, para outras esferas da sociedade. E é uma luta que não termina à medida em que cada dia que passa, à medida em que a sociedade evolui, a gente tem que a todo momento reafirmar os direitos das pessoas com deficiência de pertencimento a essa sociedade. E essa é uma necessidade que se dá muito em função de todo um processo de exclusão que essas pessoas vivenciaram ao longo de suas vidas, né? Por pertencerem a uma sociedade cujos padrões estabelecidos como normais são padrões que muitas vezes as pessoas com deficiência se distanciam deles, né? Como padrões de produtividade, padrões de eficiência, principalmente numa sociedade capitalista como a nossa, e também do ponto de vista estético, né? Onde um corpo da, de uma pessoa com deficiência não coincide com esse modelo pré-estabelecido socialmente. Então, no final das contas, a grande luta é uma luta contra uma visão capacitista da deficiência, que infelizmente vem sendo novamente difundida no nosso país através de uma série de ataques que a nossa política nacional de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, vem sofrendo. E essa visão capacitista, ela é estrutural e, ao mesmo tempo, ela é estruturante, porque ela condiciona, né, as pessoas com deficiência, a sua condição de inferioridade, né, é a sua condição de ter algo inferior a um corpo, entre aspas, dito normal. Então, nesse sentido, pensar a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade é pensar uma série de reformulações que são necessárias para que essa sociedade, para que a escola, para que as suas instituições, elas sejam instituições inclusivas, democráticas e que valorizem a diversidade, né? A inclusão em educação é um movimento que no Brasil ele ganha força a partir da década de 90, impulsionado pelos movimentos internacionais, sobretudo a Declaração Mundial de Educação para Todos, a Declaração de Salamanca, em 1994, e esses documentos eles vão refletir, se refletir nas políticas públicas educacionais brasileiras. Então, falar de inclusão em educação não é uma temática nova e, ao mesmo tempo, ela é uma temática que ainda não se efetivou plenamente na nossa sociedade, apesar dos inúmeros avanços que nós podemos perceber em relação à educação inclusiva.
Eu digo que ela não avançou plenamente, porque pensar a inclusão e pensar uma escola inclusiva não é simplesmente garantir a matrícula ou a presença física das pessoas com deficiência na escola, mas é, sobretudo, constituir uma outra cultura escolar, né? Uma escola com uma visão diferente da que nós temos hoje, em relação às suas práticas, às suas metodologias, à sua organização, ao seu espaço físico, que em tantas e tantas instituições não são espaços acessíveis para algumas pessoas com deficiência. Então, nesse sentido, a luta pela inclusão, a defesa da escola inclusiva, ela passa pelos princípios que defendem, no final das contas, uma escola para todos, né? Uma escola onde todos têm lugar, onde todos podem participar e fazer parte desse lugar, sem terem que enfrentar as inúmeras barreiras que hoje precisam ser enfrentadas, não para o acesso à escola, mas, sobretudo, para permanecer nessa instituição e para terminar o seu processo de escolarização. Então, o conceito de inclusão com o qual nós trabalhamos no NAI, e o conceito que eu acredito, ele está muito ligado a uma perspectiva de eliminação de barreiras, né? Tanto barreiras que envolvem a participação quanto a aprendizagem das pessoas com deficiência, né? A idealização da escola inclusiva, ela passa necessariamente por uma mudança das suas políticas, das suas culturas, das suas práticas em prol da valorização da diversidade humana. E a pessoa com deficiência é alguém que está dentro dessa diversidade, né, e é um sujeito da educação. Então, precisam ser pensadas práticas também que envolvam as especificidades das pessoas com deficiência. Nós temos um longo caminho que já percorremos até aqui, mas temos ainda um longo caminho a ser percorrido, especialmente, né, falando aí para futuros educadores e educadoras. Essa é uma luta que envolve também vocês, né, que envolve todos nós, no sentido de defendermos não as questões específicas das pessoas com deficiência, mas no sentido de nós defendermos uma educação que seja inclusiva e uma educação que valorize essa diversidade e não tente eliminá-la, segregá-la ou excluí-la de dentro da escola, né? E cada dia que passa a gente percebe, principalmente no nosso país, o quanto é importante nós combatermos esse tipo de iniciativa ou esse tipo de pensamento que envolve e que resgata, como eu falei anteriormente, essa visão capacitista da deficiência. Então, nós estamos nos aproximando do dia 21 de setembro, que é um dia que marca a luta nacional das pessoas com deficiência no Brasil, e é um dia emblemático porque ele representa, justamente por se aproximar da primavera, ele representa a renovação, ele representa o renascimento. Então, a escolha dessa data envolve esse sentido. Eu acho que nós estamos diante de um cenário em que é preciso resgatar a importância dessa luta e, sobretudo, valorizar as vozes das próprias pessoas com deficiência que cada vez mais têm se colocado diante da sociedade, não mais através dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus professores, mas elas mesmas vindo a público defender os seus direitos como cidadãos, como estudantes, como seres humanos, né, sobretudo. Então, é uma luta a favor da inclusão, é uma luta contra o preconceito e não é uma luta só das pessoas com deficiência, mas é uma luta de todos nós. Por isso a importância de sempre resgatarmos os princípios que envolvem uma sociedade inclusiva, os princípios que envolvem uma escola inclusiva e compreendermos que não há outra forma de se pensar a educação, senão uma educação que seja feita para todos e com todos.